Salve galera, tudo bom? Aqui é a professora Luana Jensen e hoje vamos desvendar mais alguns mistérios da língua portuguesa. Vamos estudar juntos então a concordância verbal? Olha só, como o nome já diz, concordância verbal significa uma concordância, uma relação harmônica entre o sujeito e o verbo da oração. Então o sujeito e o verbo precisam estar no mesmo número e pessoa. Veja só esses exemplos iniciais. Observe que na primeira frase, quem é que gosta? Ele, terceira pessoa do singular. Por isso, o verbo concorda em terceira pessoa do singular. Já na segunda frase, nós temos elas, terceira pessoa do plural. Por isso, o verbo também vai para a terceira pessoa do plural. Essa é a regra geral. Tranquilo, não é mesmo? Mas em concordância verbal é preciso prestar atenção em alguns sujeitos especiais. Então, anote aí as seguintes regras. Primeira, quando os nossos sujeitos são formados por palavras sinônimas. Então, é um sujeito composto com termos sinônimos. Nós vamos deixar o verbo tanto no singular como no plural. As duas opções são possíveis. Anote o exemplo aí. Preguiça e lentidão destacaram aquela gerência. Ou preguiça e lentidão destacou aquela gerência. Então, as duas formas são consideradas corretas, certo? Já quando nós tivermos o sujeito seguido por tudo, nada, ninguém, nenhum, ou seja, um aposto no singular, significa que o verbo só pode ser escrito no singular. Veja o exemplo. Amélia, Camila, Pedro, ninguém o levou para assistir o filme. Então, quem é que não levou para assistir o filme? Ninguém. O sujeito composto é resumido por um aposto. A concordância é feita com esse aposto, certo? Depois, nós temos aqueles sujeitos que são ligados pela partícula nem. Olha só, neste caso, sempre vai ficar no plural. Nem chuva, nem frio são bem recebidos. Significa que é nenhum, nem outro, por isso o verbo no plural, certo? Mas também nós podemos usar outros termos de ligação, por exemplo, a conjunção ou. Quando nós usarmos, podemos ter duas opções, tanto no singular como no plural, mas é preciso cuidar a semântica nesse caso. Olha só esse exemplo. Doces ou chocolate desagradam ao menino. Significa que tanto doce como chocolate desagradam, por isso o uso do plural. Quando eu posso colocar os dois elementos como ação do verbo, plural. Mas olha só essa outra frase. Laís ou Elisa ganhará o campeonato de xadrez. O que a semântica nos diz? Que só uma pessoa pode ser campeã, não é mesmo? Então, neste caso, o verbo obrigatoriamente tem que ficar no singular. Então, no caso do ou, vocês podem optar por singular ou plural, mas tem mudança na semântica, certo? Temos mais um tipo de sujeito que tem elementos de ligação. Olha só, quando nós utilizamos a expressão não só, mas também, tanto quanto, não só como. O verbo pode tanto ir para o plural, como concordar com o núcleo mais próximo. Veja o exemplo. Tanto João como Ana participaram do festival. Então, deixei no plural concordando com os dois. Mas também posso escrever tanto João como Ana participou do festival, porque Ana, o núcleo mais próximo, está no singular. As duas formas estão corretas. E para fechar as nossas ligações, também temos o sujeito ligado por como, assim como, bem como. Neste caso, o verbo fica sempre no plural. Veja só o exemplo. O trabalho, assim como a confiança, fizeram dela uma mulher forte. Então, uma coisa e outra que fizeram ela uma mulher forte. Por isso, o verbo sempre no plural. Certo? Então, olha só. A regra geral, sujeito concorda com o verbo. Mas, preste atenção quando nós temos esses elementos que ligam os termos do sujeito composto, certo? Aproveita e já faça agora os exercícios aqui no Super Ensino. Sempre que tiver dúvidas, é só assistir o vídeo de novo. Até a próxima!